Oi, meus amores, como é que vocês estão? Estou aqui morrendo de saudade de vocês. Vim falar um pouquinho hoje do capítulo 3 do livro de português, que apresenta textos narrativos, conto e fábula. Tanto o conto quanto a fábula, eles são textos narrativos que contam algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que acontecerá. O conto é um texto curto, apresenta poucos personagens e pode ter personagens, animais ou objetos que tenham vida. Já a fábula, ela pode ser um pouquinho mais extensa que o conto e apresentam animais. É obrigatório que tenha animais ou objetos com características humanas e com ensinamentos, que é a moral da história. Vocês podem observar essas características que acabei de falar em 2 textos no livro de vocês. No conto A Cabra e Francisco, que está na página 58 e 59 do livro de vocês, e na fábula O Rato e o Touro, que está na página 63. Leiam e observem bem as características comuns entre esses 2 textos. Leiam com bastante atenção, depois vocês observam, e aí vocês vão observar que nos 2 textos tem personagens que pode ser humano, objetos ou animais, tempo, quanto tempo ocorreu aquela história, quanto tempo passou, espaço e lugar, qual foi o espaço, foi na floresta, foi no castelo, o conflito, é o problema que precisa ser resolvido, o diálogo entre eles e o narrador. O narrador é quem conta essa história, ele pode participar da história ou não, só observar. Todos esses aí que eu acabei de falar são os elementos da narrativa, ou os elementos que compõem o conto e a fábula, as características deles. Um dos elementos dessa narrativa, que nós vamos falar um pouquinho agora, é o diálogo, que é a fala entre eles, que pode ser o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, o narrador ele reproduz a fala tal qual o personagem falou. Do mesmo jeitinho que o personagem falou, o narrador vai escrever. Então, para indicar essa fala, usa-se 2 pontos, travessão e aspas. Por exemplo, Henrique aconselhou, 2 pontos. Aí, travessão, vamos gritar todos ao mesmo tempo para espantar esse bicho. Então, o narrador colocou do mesmo jeitinho que Henrique falou. Já no discurso indireto, é o próprio narrador quem reproduz a fala e o pensamento do personagem. Exemplo, às 5 horas da manhã, Henrique acordou, olhou as horas e disse que o melhor era todos se levantarem. Então, nesse caso aqui, foi o narrador quem reproduziu a fala do personagem, não o personagem que falou diretamente. Então, essa é a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. No direto, o narrador coloca reproduz a fala do personagem tal qual, do mesmo jeitinho que ele falou. Precisa dos 2, usa-se sempre 2 pontos, travessão ou aspas. Já no discurso indireto, o narrador ele reproduz a fala do personagem da maneira dele, não da maneira que o personagem falou. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui, podem entrar em contato. Muitos beijos, cheios de saudades em cada um de vocês. E até mais.